Olá pessoal, Prof. Mari, e hoje vamos falar sobre as nossas estruturas ósseas dos nossos membros superiores. Lembre-se que aqui são só algumas imagens contidas nos atlas de referência da nossa disciplina de anatomia humana, anatomia topográfica, e encontra-se então lá no Néter e no Sobota, que nós temos lá nas nossas bibliotecas e no laboratório. Tá? Lembre-se também que aqui são só algumas imagens, os atlas têm imagens em outros cortes, em outras vistas, que é sempre importante vocês complementarem o estudo. Essa parte é para orientá-los e auxiliá-los durante o estudo. Então, começamos com a nossa escápula. A nossa escápula tem uma vista anterior, onde tem uma concavidade, que a gente chama de fossa subescapular. Essa fossa subescapular depois vai estar associada aqui o músculo subescapular. E a gente observa que ela é côncava porque ela vai se encostar na nossa parede torácica posterior, tá? Associado aqui com a minha fossa subescapular, eu consigo observar que eu tenho uma estrutura mais para superior, uma angulação mais para superior, uma angulação mais para inferior, que depois a gente vai dar o nome de ângulo superior e ângulo inferior, tá? Para nos orientar também no direito e esquerdo, observar a escápula e saber se ela é direita ou esquerda, Então, eu tenho a fossa subescapular voltada para a anterior, a cavidade glenoidal voltada sempre para a lateral, ok? Porque depois a cabeça do húmero vai se articular na cavidade glenoidal. Se observarmos acima da cavidade glenoidal, a gente vai ter uma projeção e abaixo também uma rugosidade, tá? Então, acho a cavidade glenoidal e aí para superior eu vou achar uma rugosidade que é o tubérculo supraglenoidal. Abaixo vai ser o tubérculo infraglenoidal. Então, acho cavidade glenoidal, acima a saliência, tubérculo supraglenoidal, abaixo a saliência, o tubérculo infraglenoidal. A cavidade glenoidal ela é mais dilatada e vocês vão perceber que ela em direção aqui à fossa subescapular, ela começa a se estreitar, que a gente chama de colo da escápula. E esse colo da escápula, então, é a parte mais estreitada que circunda toda a cavidade glenoidal, ok? Partindo aqui do colo da escápula, a gente consegue observar essa projeção e esta projeção, tá? Esta projeção aqui, a gente vai ser um contínuo depois da espinha da escápula, que é o acrômio. E essa projeção aqui, que é uma projeção em forma de gancho, uma projeção ganchosa, é o processo, o coracoide, processo coracoide da nossa escápula, tá? Então, acho a cavidade glenoidal, tubérculo supraglenoidal, tubérculo infraglenoidal. Saindo dela, então, aqui eu tenho o meu processo coracoide, que parece um gancho, um processo ganchoso, E para o lado oposto, a gente vai ter, essa projeção aqui, que é a espinha da escápula. E o final da espinha da escápula se projeta, se alarga como acrômio, que é essa parte aqui também. Então, entre a cavidade glenoidal e a espinha da escápula, a gente vai ter uma depressão aqui, que é chamada de incisura espinoglenoidal, que é a depressão que nós encontramos entre a espinha da escápula e a cavidade glenoidal. Então, quando agora a gente observa numa vista posterior, então, uma vista posterior, eu vejo uma projeção que eu vou chamar de espinha da escápula. No final dessa espinha da escápula, ela se alarga formando o acrômio da escápula, ok? Então, toda a projeção aqui a gente chama de espinha da escápula, até aquela incisura espinoglenoidal. Da incisura espinoglenoidal para a lateral, nós chamamos de acrômio. Nessa espinha da escápula, a gente vai ver uma projeção, tá? Essa projeção, essa rugosidade aqui na espinha da escápula. Essa rugosidade da espinha da escápula é chamada de tubérculo deltoide da escápula, que é o local de fixação do músculo deltoide, da parte espinal do músculo deltoide, ou alguns autores chamam de parte posterior do músculo deltoide, ok? Então, acho a espinha da escápula, que vem dessa margem medial até chegar na incisura espinoglenoidal, e a rugosidade é o tubérculo deltoide da escápula. Essa espinha da escápula ela vai delimitar duas depressões, a fossa supraespinal e a fossa infraespinal. Tá?
a concavidade acima, fossa supraespinal, a concavidade abaixo, fossa infraespinal. Ao final da espinha da escápula, depois de passar pela incisura espinoglenoidal, ela se alarga formando assim o acrômio da escápula, ok? Esse acrômio da escápula, se vocês olharem para a anterior, tá? Ela vai ter uma parte mais lisa, uma pequena parte mais lisa, que é chamado de face articular da clavícula, né, da escápula. Essa face articular clavicular ou face articular da clavícula da escápula é o local de articulação depois com a clavícula, com a extremidade acromial da clavícula, tá? Então, a gente observa o acrômio para a anterior, a face lisa, que é a face articular da clavícula, da escápula. E na face posterior vai ter uma angulação, que a gente chama de ângulo do acrômio da escápula, ok? Então, são bem perceptíveis lá no laboratório em algumas peças, claro. Tá? Então, acho o acrômio para a anterior uma parte mais lisa, que é a face articular, né, da clavícula da escápula, e uma parte posterior, a angulação, né, no acrômio vai ser o ângulo do acrômio da escápula. A minha escápula vai apresentar, né, uma margem medial voltada, né, para o plano sagital mediano, uma margem lateral e uma margem superior. Nessa margem superior, a gente vai encontrar a incisura da escápula, tá? A incisura superior aqui da escápula, na margem superior. A margem superior vai chegar até o ângulo superior da escápula. Do ângulo superior da escápula até o ângulo inferior da escápula, a gente encontra a margem medial, tá? Do ângulo inferior da escápula até a cavidade glenoidal, o tubérculo infraglenoidal, a gente vai ter a margem lateral. Então, acho o ângulo inferior, acho o ângulo superior. Para medial, margem medial, para lateral, margem lateral. Lembrando sempre que a cavidade glenoidal ela é voltada para lateral. Ok? Então, chegamos na clavícula. Quando olhamos a clavícula, né, se a gente pensar a clavícula, a parte, né, ela é dividida em uma extremidade external, que é mais retilínea, vamos dizer assim, ela é mais retilínea, parece que alguém fez um achatadinho nela, né, de medial para lateral. É formada por um corpo, a parte central, e uma extremidade acromial, que ela é achatada mais de superior inferiormente, tá? Digo que a clavícula voltado para o externo é mais retilíneo e voltado para o meu acrômio, ela é mais achatado de superior para inferior, tá? Então, observem lá nas peças, nos modelos ou nas clavículas, né, que vocês têm no laboratório, que vocês vão perceber. Extremidade external, porque ela é voltada para o externo. A gente fala mais da extremidade external quando se falar em tórax, né, na articulação externo-clavicular. O meio, que é o corpo, que é a parte central, o corpo da clavícula, e a outra extremidade, chamada de extremidade acromial da clavícula. A extremidade acromial da clavícula, ela vai se articular com aquela face articular, né? Quando a gente tinha aqui a face articular da clavícula da escápula, tá? Então, essa extremidade acromial vai acabar fazendo uma articulação depois, tá? Que é a articulação acromioclavicular. Então, quem que a gente encontra aqui, né? Se a gente fosse complementar ou relembrar, né, a parte de clavícula, aqui eu vou ter a extremidade external da clavícula, com a sua face articular external. Nessa sua face inferior aqui, eu vou observar a impressão do ligamento costoclavicular, porque é o ligamento que vai, né, da costela, da primeira costela até a clavícula. No corpo da clavícula, a gente tem uma depressão, que é chamado de sulco, né, sulco do músculo subclávio. E na parte da extremidade, agora acromial, a gente encontra, tá, a linha trapezoide e o tubérculo conoide. Como é que eu vou saber se uma clavícula é direita e esquerda, tá? A posição dela. Então, acho o tubérculo conoide.
tubérculo conoide sempre vai estar voltado para a lateral, que é para a extremidade acromial. E o tubérculo conoide eu tenho que posicionar ele para inferior e para posterior, tá? Então, eu movimento a minha clavícula, né? Viro a minha clavícula, acho aqui primeiro a extremidade external e a extremidade acromial. E aí eu acho o tubérculo conoide, ele tem que ser posicionado para inferior e para posterior, para saber se ela é direita e esquerda, tá? Vocês vão ver que se vocês posicionam a clavícula e ele fica para inferior e posterior, está certo. Se vocês girar ela para o outro lado, ela vai ficar voltada para anterior, tá? Então, a posição do tubérculo conoide é sempre para inferior e para posterior. E dele vai partir uma linha que é a linha trapezoide, ok? Depois vocês vão ver, quando for estudar, né, ligamentos, articulações, que a gente vai ter um ligamento conoide e um ligamento trapezoide. Quem mais eu consigo observar? Agora, numa vista superior e anterior, tá? A gente vai ter o tubérculo deltoide da clavícula, porque o músculo deltoide ele vai se inserir tanto, né, na clavícula, nessa extremidade acromial da clavícula, no acrômio e na espinha da escápula. Então, nessa parte, nessa borda mais anterior e superior, eu vou encontrar aqui o meu tubérculo deltoide da clavícula, né? Então, o tubérculo é para anterior e para, né, superior, e o tubérculo conoide é para inferior e posterior. Se na extremidade external eu tinha uma face articular external, agora, na extremidade acromial, vai ter também uma parte lisa, que vai ser, né, a face articular acromial. Essa face articular acromial vai se articular com a face, né, articular clavicular da escápula, ok? Então, saímos de símbolo de membro superior, de escápula e clavícula, vamos para o húmero, né? O nosso húmero ele é dividido em uma epífise proximal, um corpo e uma epífise distal. Quando observamos a epífise proximal, a gente, para posicionar também, para saber se ele é direito ou esquerdo, a gente também observa algumas estruturas, tá? Então, o que a gente acha? A gente acha uma parte bem lisa, esférica, que é chamada de cabeça do húmero, tá? A cabeça do húmero, vocês vão perceber que ela é bem lisinha, bem, né, contínua, porque depois eu vou ter uma cartilagem articular recobrindo essa cabeça do húmero. Então, vocês vão ver que aonde termina essa parte lisa e começa uma parte rugosa, vai ficar como se fosse uma margenzinha, uma bordinha, que a gente vai chamar, né, de, né, o colo anatômico do húmero, tá? Então, o que é o colo anatômico? É a transição entre a cabeça do húmero e o restante da epífise, tá? É de onde eu tinha uma cartilagem articular para onde agora eu não vou ter a cartilagem articular, porque a cabeça do húmero vai ter uma cartilagem articular para formar a articulação do ombro. E vocês vão ouvir falar do colo anatômico e o colo cirúrgico. O colo anatômico do húmero é essa parte de transição entre a cabeça e o restante da epífise proximal, onde termina, né, a minha cartilagem articular. O meu colo cirúrgico do húmero vai ser na parte de transição, né, no final aqui dos meus tubérculos, meu tubérculo menor e o meu tubérculo maior, tá? Então, quando vocês seguram o húmero, né, segurando o húmero, se vocês deixarem ele escorregar na mão de vocês, ele vai parar nessa extremidade aqui, tá? Então, aqui seria o colo cirúrgico do húmero. A parte, né, onde deixa de ser tão alargado e começa a ter o início aqui do corpo do húmero, ok? Então, a gente encontra aqui na epífise proximal duas saliências, o tubérculo menor e o tubérculo maior, e entre eles um sulco intertubercular. Eu sei que o tubérculo menor ele é mais anterior, e o tubérculo maior, ele é mais lateral e posterior. Então, mas isso daqui parece maior do que isso. Mas isto é menor porque é só isso, uma vista anterior. O tubérculo maior é isso e isso daqui tudo, eu vejo ele de anterior e de posterior. Se eu olhar aqui a uma vista superior da cabeça do húmero, eu vou ver a cabeça do húmero, o meu colo anatômico, voltado para anterior o tubérculo menor,
o sulco intertubercular e tudo isso de lateral até posterior é o tubérculo maior. Se vocês tiverem dúvidas no que é o tubérculo menor e maior, olhando, né, de frente ou de posterior, olhem de cima. Vocês vão perceber bem direitinho um tubérculo que é bem menor e um tubérculo que é maior. Então, para posicionar, né, se eu olhar pela epífise proximal, cabeça do úmero sempre voltado para medial e o tubérculo menor sempre voltado para anterior. Ok? Saindo do tubérculo menor, vai ter um contínuo em direção ao corpo que a gente chama de crista do tubérculo menor. Saindo do tubérculo maior, a gente vai ter um contínuo, né, em direção ao corpo, que é a crista do tubérculo maior. E o sulco intertubercular vai começar bem profundo e vai ficando cada vez mais rasinho, ok? Nesse sulco intertubercular, depois vai estar alojado ali, né, o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Então, assim a gente vê as estruturas contidas, né, nessa epífise proximal. Quando a gente olha o corpo do úmero, tá? A para lateral aqui acha o colo e a cabeça do úmero, que ficam voltados para medial. Se eu olhar no corpo para lateral, vocês vão ver toda uma rugosidade na parte que ele pega um pouco da parte anterior, toda a lateral e um pouco da parte posterior, né? Que agora vai ser a tuberosidade do músculo deltoide do meu úmero. Então, vocês lembram que a gente já comentou que o músculo deltoide ele tem, né, uma fixação na clavícula, no acrômio e na escápula, na espinha da escápula, e uma inserção, então, uma inserção distal no corpo do úmero, na tuberosidade para o músculo deltoide no úmero. Quando a gente observa agora na face posterior do úmero, né, posteriormente aqui a tuberosidade para o músculo deltoide no úmero, vocês vão ver uma depressão vindo de medial para lateral. Ela é bem sutil, tá, gente? Mas vocês conseguem acompanhar essa depressão partindo de medial para lateral, que é o sulco do nervo radial. Porque o nervo radial, ele parte de medial, né, do plexo braquial, ele passa pela face posterior do úmero em direção à face lateral do úmero, ok? Quando olhamos aqui, né, na extremidade, agora chegando próximo aqui da epífise distal, o corpo do úmero, então, eu vejo que tem duas projeções, uma projeção para lateral e uma projeção para medial. Como é que eu sei se é medial? Cabeça do úmero vai ser a parte medial. No outro lado vai ser a face lateral. Então, a gente vai ter uma crista supraepicondylar lateral e uma crista supraepicondylar medial. Por que é uma crista supraepicondylar? Porque toda essa região aqui, depois contida na epífise distal, é chamado de epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Então, o epicôndilo medial é a saliência, a projeção contínua em direção, né, superior em direção ao corpo, vai ser uma crista supraepicondylar medial. A mesma coisa para lateral. Acho o epicôndilo lateral, a projeção, né, acima vai ser a crista supraepicondylar lateral do úmero. E se olharmos exclusivamente aqui, né, a epífise distal, isto era o que nós estávamos vendo aqui, tá? Lembrem o epicôndilo medial, epicôndilo lateral. Então, esses são os epicôndilos. Essa parte central aqui é chamado de côndilo, tá? Esse côndilo é dividido em duas partes, o capítulo e a tróclea. O capítulo ele fica mais próximo do epicôndilo lateral e ele parece mais uma bolinha, uma parte mais esférica. A tróclea ela é mais voltada para medial, mais para perto aqui do epicôndilo medial. Ela parece um carretel de linha. E a tróclea eu consigo ver tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Vocês conseguem encaixar o dedo assim, ó, em arquinho, tá? Vocês conseguem encaixar o dedo, vocês vão ver que ele vem de anterior para posterior. Parece um carretelzinho, tá? E acima do capítulo vai ter uma depressão que é chamada de fossa radial. Acima da tróclea, tá? Vai ter agora uma fossa coronoide, tá? Uma fossa radial porque o capítulo do úmero se articula depois com a cabeça do rádio, com a fóvea da cabeça do rádio.
Então, quando eu faço uma flexão do meu, né, aqui do meu cotovelo, quando eu faço uma flexão, o rádio vai se, né, projetar para essa fossa radial. Nessa tróclea do húmero, quando eu faço uma flexão de cotovelo, né, a una que se articula aqui, ela vai ter o processo coronoide que vai se, né, aprofundar nessa fossa coronoide. Então, lembre, acho o epicôndilo medial, a próxima depressão vai ser a fossa coronoide. E a fossa coronoide está acima da tróclea. Depois vai ter uma saliência mais arredondada, que é, né, o capítulo. Acima do capítulo, uma depressão chamada de fossa radial. Né? E lateralmente, então, vai ter aqui o meu epicôndilo lateral. E se eu olhar em vista posterior, essa tróclea, acima da tróclea, vai ter uma depressão bem profunda, que vai ser chamada, né, de fossa do olecrano, tá? Porque quando eu estendo minha articulação do cotovelo, o olecrano vai se projetar para essa fossa do olecrano, ok? Temos também aqui uma depressãozinha aqui no epicôndilo medial, entre o epicôndilo medial e a tróclea, essa depressão é chamada de sulco do nervo ulnar, tá? Então, vamos observar aqui, ó, a nossa epífise distal do húmero. Encontramos, ó, o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral. Como é que eu vou saber qual que é qual, se eu estiver só olhando assim? Porque eu sei, uma delas, que o epicôndilo medial é mais projetado, é mais saliente, que vocês conseguem palpar, né, o epicôndilo medial muito mais facilmente que o epicôndilo lateral, tá? Perto do epicôndilo lateral tem uma saliência bem lisinha, mais esférica, que é o capítulo do húmero. Acima do capítulo vai estar a fossa radial do húmero. Lateralmente ao capítulo tem o carretel, que ele se estende da parte anterior até a parte posterior. Então, acima da tróclea, vou ter aqui, né, a fossa coronoide do húmero. Isso em vista anterior, porque em vista posterior eu vou ter a fossa do olecrano, ok? E mais medialmente, a projeção bem projetada, para deixar bem marcado. Uma projeção mais saliente, né, mais demarcada, que é o epicôndilo medial do húmero. E posteriormente, aqui entre o epicôndilo medial e a tróclea, vocês vão ver uma depressãozinha que é o sulco do nervo ulnar do húmero. Esse sulco do nervo ulnar é onde passa o nervo ulnar, que quando a gente bate em alguma quina, assim, dá aquele choquinho, tá? Então, é porque aqui só tem um nervo, um pouco de tela subcutânea e o músculo. Então, acaba dando, né, estimulando o nervo ulnar nessa região. Falamos, então, de rádio. Quando olhamos rádio, né, isso é uma vista anterior, essa segunda imagem é uma vista posterior e a terceira imagem vai ser uma vista medial. Na epífise proximal, a gente encontra a cabeça do rádio. Nessa cabeça do rádio, eu vou ter uma depressão, uma concavidade. Eu brinco, né, que todo rádio, né, antigamente tinha um botão de ligar, né? Hoje em dia os rádios, as pessoas quase nem têm mais rádio, né? Então, se vocês olharem, segurarem assim um rádio, vocês parecem que conseguem apertar o botãozinho assim em cima, tá? Que é a fóvea articular da cabeça do rádio, que é a depressão, a concavidade, né, que eu tenho na parte superior. E então, a depressão que eu tenho na epífise, depressão mais, né, proximal, no caso, da epífise proximal, é a fóvea articular da cabeça do rádio. E essa cabeça do rádio tem uma parte lisa, né, circundando ela bem delimitada, que é chamada, né, de circunferência articular da cabeça do rádio. E abaixo dela ela se estreita, ela é mais rugosinha, que é chamado de colo do rádio, tá? Então, na epífise proximal, o que eu encontro? Uma depressão, né, mais rasa na sua parte proximal, que é chamado de fóvea articular da cabeça do rádio, uma parte bem lisa que circunda essa cabeça do rádio, que é a circunferência articular da cabeça do rádio, e a parte mais estreitada, chamada de colo do rádio. A partir daqui, a gente tem o corpo do rádio. O corpo do rádio, então, a gente vai encontrar quem? Acho o colo, inferiormente ao colo, eu vou achar aqui, né, a tuberosidade do rádio. Essa tuberosidade sempre vai ficar mais voltada para anterior e para medial.
ok? Então, o corpo do rádio. E no corpo do rádio, se vocês olharem na face lateral do corpo do rádio, tá? Vocês vão achar uma rugosidade, tá? Essa rugosidade é para inserção lá do músculo pronador redondo, tá? Então, o nome dessa rugosidade vai ser tuberosidade para o músculo pronador, né? Pronador do rádio, tá? Então, pode colocar lá, vai ser uma tuberosidade para o músculo pronador redondo do rádio, tá? Porque é o local de fixação do músculo pronador redondo. Então, ele fica na face lateral do rádio. Como é que eu vou saber se é lateral ou medial, né? Ou melhor, se é direito ou esquerdo, porque o rádio sempre vai estar na posição lateral. Então, para saber se o rádio é direito ou esquerdo, o que eu vou olhar? Processo estiloide, que é essa projeção na epífise distal. Processo estiloide sempre para lateral. No lado oposto do processo estiloide, vocês vão ver que tem uma entradinha, ó, isso aqui é uma entradinha aqui. Essa entradinha mais lisa, tá? Vai ser a incisura ulnar do rádio. Toda incisura é uma concavidade que vai geralmente receber outro osso. Por isso que o nome dela é incisura ulnar do rádio. É uma concavidade que vai receber lá a ulna se articulando com o rádio, tá? Então, na epífise distal, eu vou encontrar o processo estiloide, estiloide porque parece uma pontinha de um estilete, vamos dizer assim. Do lado oposto, uma concavidade rasa chamada de incisura ulnar do rádio, tá? Acho o processo estiloide, vocês vão ver que para superior, para aproximar o dele para cima, né? Vocês vão ver uma projeçãozinha, que é a crista supraestiloide, tá? Uma crista supraestiloide do rádio, ok? A face inferior aqui, ó, a face distal do rádio, tá? É a face articular carpal, porque é uma parte lisa também, onde, né, o rádio se articula com os ossos do carpo, tá? Com os ossos da primeira fileira do carpo. Então, quem que eu encontro na epífise distal? Acho uma projeção mais pontiaguda, que vai ficar sempre para a lateral, que é o processo estiloide do rádio. Né? Subindo dele, vai ter a crista supraestiloide. No lado oposto, vai ter uma concavidade bem lisinha, que é chamada de incisura ulnar do rádio. Na face inferior também tem uma parte lisa, que é chamada de face articular carpal do rádio, que é onde o rádio se articula depois com a primeira fileira dos ossos do carpo. A tuberosidade do rádio é sempre voltada para anterior e mais medial. O processo estiloide sempre para lateral. E ó, aqui eu não consigo ver a tuberosidade do rádio, porque isso é uma vista posterior. Então, o que eu encontro nessa vista posterior, nessa epífise distal? Uma tuberosidade, né? Um tubérculo, uma montanha, um morrinho, tá? Esse morrinho é chamado de tubérculo dorsal do rádio. E nas suas laterais, a gente encontra depressões chamadas, né, de sulco dos tendões dos músculos extensores. Ok? Então, assim que a gente faz para identificar se o rádio é direito ou esquerdo. Acho o processo estiloide sendo sempre para a lateral, o tubérculo dorsal sempre voltado para posterior e a tuberosidade do rádio sempre voltada para anterior. Vamos agora à nossa ulna. Na ulna, a gente vai ter uma epífise proximal, também um corpo e uma epífise distal. Nessa epífise proximal, ó, eu de brinco, parece uma chave né, uma chave inglesa aqui, ó, uma chave de boca, tá? Essa concavidade aqui é chamada, né, de incisura troclear. Então, uma incisura é uma concavidade que vai receber alguma outra coisa, outra parte óssea. Então, essa incisura troclear vai receber a tróclea do húmero, tá? Então, a projeção posterior dessa incisura troclear eu chamo de olecrano da ulna, e a projeção anterior, tá, da ulna é chamada de processo coronoide da ulna, ok? Então, lembram que lá a gente,
no húmero, a gente ia ter a tróclea, a fossa coronoide e a fossa do olecrano. Porque aqui eu tenho uma incisura troclear, na face posterior o olecrano, na face anterior o processo coronoide. Se nós voltarmos aqui, ó, tróclea do húmero, a fossa coronoide na parte anterior e a fossa do olecrano na parte posterior. Quem mais que a gente encontra de estrutura nessa epífise proximal? Então, vocês vão ver que para a lateral, também essa incisura troclear, parece que alguém amassou para a lateral e ficou lisinho também. Agora aqui eu vou chamar de incisura radial da una, porque é uma depressão, é uma concavidade que vai receber outra parte óssea. Então, a incisura radial da una recebe, né, o meu rádio, tá? Acho, então, a concavidade, que é a incisura troclear, para posterior o olecrano, para anterior processo coronoide. Para lateral, sempre a incisura radial da una. Então, como que eu sei se uma una é direita e esquerda? Acho o olecrano, volto para posterior, acho a incisura radial, volto para lateral, tá? E o processo coronoide é sempre para anterior. Quem mais que a gente vê? Abaixo aqui, ó, do processo coronoide, a gente vai ver uma rugosidade, né? Acho o processo coronoide, abaixo vai ter uma rugosidade. Essa rugosidade é chamada agora de tuberosidade da una, tá? No rádio também tinha uma tuberosidade. Na una, então, eu vou ter essa rugosidade abaixo aqui do processo coronoide, que vai ser a tuberosidade da una, tá? Acho aqui a incisura radial da una e no final, na parte posterior, vai ter um contínuo, uma projeção mais retilínea, né, para baixo, para a parte mais distal, que é chamado agora crista do músculo supinador. Então, se a gente vê, né, nesta imagem aqui, numa vista lateral, processo coronoide, incisura radial. Acho o processo coronoide e na parte então anterior da incisura eu encontro a tuberosidade da una. Acho a incisura, na parte mais posterior vai ter a crista do músculo supinador. Tá? Então são estruturas fáceis de localizar quando a gente pega pontos de referências. O meio é chamado de corpo da una. E na sua extremidade agora distal, quem que eu vou encontrar? Se no rádio eu tinha um processo estiloide do rádio, na una eu também vou ter uma projeção mais pontiaguda, com a pontinha do estilete, que é chamado de processo estiloide da una. E a parte esférica, né, lateralmente, mais arredondada lateralmente, é chamado, né, de face, né, de circunferência articular, né, da cabeça da una. Então, a cabeça da una, essa parte na estrutura, né, na epífise distal, mais arredondada, ela vai ter também uma circunferência articular. Então, se a gente lembrar aqui o rádio, vocês lembram que eu tinha uma cabeça do rádio com uma circunferência articular da cabeça do rádio. A una também vai ter uma cabeça da una, também com uma circunferência articular, né, da cabeça da una. Então, lembre, cabeça do rádio fica voltada para proximal, cabeça da una fica voltada para distal. A cabeça da una está para distal e a incisura ulnar do rádio fica para distal. A cabeça do rádio fica para proximal. A incisura radial da una fica para proximal, ok? Porque a cabeça do rádio vai se articular com a incisura radial da una. A cabeça da una vai se articular com a incisura ulnar do rádio. E chegamos aos nossos ossos do carpo. Então, a gente tem ossos do carpo, que são os ossos do meu punho, ossos do metacarpo e as minhas falanges. Falange proximal, média e distal, com exceção do polegar, que só tem proximal e distal, tá? Se observarmos isso daqui, eu sei que isso é uma vista anterior e isso é uma vista posterior. Como? Porque na face anterior, ó, o rádio é mais liso, na face posterior eu vou ter o tubérculo dorsal com o sulco dos músculos extensores, ok? Então, numa vista anterior, ó, processo estiloide do rádio, processo estiloide da una.
cabeça da una, circunferência articular da cabeça da una. E aqui onde ela se encosta vai ser a incisura ulnar do rádio. E essa concavidade aqui do rádio mais lisa vai ser chamado de face articular carpal do rádio. Então, os nossos ossos do carpo são divididos em duas fileiras. Uma fileira proximal, 4 ossos, e uma fileira distal, 4 ossos. Eu gosto de seguir uma sequência, eu vou falar a sequência que eu acho mais fácil, que eu chamo, eu vou da fileira distal para proximal. Então, eu tenho tra, cá, pipish. Então, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Então, forma até uma poesia, ó. Começando da fileira distal e sempre do polegar. Trapézio, trapezoide, capitato, amato. E o amato sempre vai ter um ganchinho, que é o âmulo do amato. Para a fileira proximal, de lateral de novo. Escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme. Pisiforme é uma bolinha, um ossinho em forma mais esféricazinha, apoiado sobre o piramidal, ok? Então, se eu olhar agora numa vista dorsal, eu vou olhar, começando do polegar, tá? Trapézio, trapezoide, capitato, amato. Eu não vejo o âmulo do amato pela vista dorsal. De novo, do polegar, a fileira proximal. Escafoide, semilunar, piramidal, e aqui eu quase não vejo o pisiforme, tá? Então, trapézio, trapezoide, capitato, amato. E o amato tem um ganchinho, que é o âmulo do amato. Do polegar, na fileira proximal, escafoide, que é o maior osso, semilunar, piramidal e o pisiforme, que se apoia sobre o piramidal. Então, quando falamos agora de metacarpos, começamos a contar os metacarpos do polegar, metacarpo 1, 2, 3, 4 e o 5 é do dedo mínimo. E os metacarpos, eles vão apresentar uma base, que é a parte mais voltada para os ossos do carpo, um corpo, que é a parte central, e uma cabeça, que é voltada para as falanges. Então, fica a base, o corpo e a cabeça dos metacarpos. Lembrando que a gente começa a contar os metacarpos do polegar. E aí chegamos nas falanges. Então, falamos de ossos do carpo, falamos de metacarpos, chegamos nas falanges. Falanges, então o polegar apresenta uma falange proximal e distal, e os outros dedos apresentam uma falange proximal, uma média e uma distal. Todas as falanges vão apresentar uma base, um corpo e uma cabeça. Então, todas as falanges vão ter uma base, um corpo e uma cabeça. O que eu tenho de diferente, tá? A base, elas são sempre mais côncavazinhas, e as diferenças que eu encontro são, na verdade, nas cabeças. A cabeça aqui, ó, da falange média e da falange proximal, tá? Então, se a gente olhar aqui na imagem, a gente vê que ela parece uma roldanazinha. Então, a gente chama de tróclea da falange proximal e nas falanges médias. Na falange distal, eu não vou ter essa tróclea, porque a falange distal não tem alguém que se articula com ela. Então, a extremidade, em vez de eu ter uma tróclea, ela vai ter uma tuberosidade. Ela é mais rugosa e mais larga para fixação, depois dos nossos tendões, ok? Então, falanges, eu tenho falange proximal, média e distal, com exceção do polegar, que só tem proximal e distal. Ele é formado, então, uma base, um corpo e uma cabeça. Na cabeça das falanges proximais e médias, a gente vai ter uma parte mais lisa, que são chamadas de tróclea da falange. Aí teria que especificar tróclea da falange proximal, tróclea da falange média. E a falange distal, a cabeça da falange distal, ela tem uma rugosidade, que é chamada de tuberosidade da falange distal. Aí todas as falanges distais vão apresentar essa tuberosidade, da falange distal na cabeça da falange distal. Ok? Então, ficam, as nossas referências, nossos livros de referência para auxiliar vocês a olharem outras imagens, outros cortes. E lembrem sempre que a anatomia pode ser, poesia,
porque os ossos do carpo, né, o tratracaespipish, trapézio, trapezoide, capitato, amato, escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme pode até virar poesia. Até a próxima! Bom estudo!